transparência, eu vou encaminhar por e-mail, porque eu perdi o pendrive e nós estamos sem internet, eu não consegui passar. Mas não vai haver prejuízo. Nós vamos fazer uma pequena alteração, mudar um pouquinho. Eu ia fazer uma palestra mais técnica, falar dos números, aquilo que notabilizou a atuação da Anfip. Nós temos essas publicações, resultado da Seguridade Social, cuja metodologia atual vem desde 2005, mas a ideia, parece simples hoje, né, a gente pensar, tem a Seguridade Social, fazer a contabilidade, o que se arrecada, o que se gasta, mas esses dias eu estava conversando com o Flávio, lá em Brasília, Flávio Tonelli, e a gente estava tentando relembrar, né, quando foi que acendeu a luzinha, né, da Anfip ser, e somos mesmo uma entidade pioneira a começar a fazer essa contabilidade, a começar a construir o conceito da Seguridade Social, tirá-lo da Constituição e apropriá-lo não só para nós, auditores fiscais, mas para toda a sociedade brasileira. Isso é muito importante, e isso é um empoderamento, isso falta muito à sociedade nas outras políticas públicas. Eu acho que a saúde pública seria muito melhor se a classe média parasse de pagar o seu plano de saúde e se apropriasse do maior programa de saúde pública do mundo civilizado, que nos dá orgulho, que podia ser muito melhor que é o Sistema Único de Saúde. Então, colegas, com base em toda essa história que a gente se orgulha e todo ano nós publicamos, o resultado de 2018 vai sair agora em maio, e a cada ano que passa fica mais difícil, a gente tem que peneirar os dados, o colega fica lá buscando em várias fontes, a gente vê o livro, olha, vê as tabelas, mas há um trabalho gigantesco, porque cada vez mais o governo agrega os dados e a gente precisa desagregar para poder dar efetivamente o conteúdo, o carimbo da despesa, ou da despesa do gasto social equivalente nas áreas da Previdência, da Saúde e da Assistência Social. A mesma coisa se dá com a área da receita. Então, essa dificuldade tem acontecido, aí atrasa um pouquinho, mas nós já temos o número de 2018, nós tivemos, é o terceiro, nós estamos já no segundo, 2016, 2017, 2018, terceiro ano seguido, em que o orçamento fiscal aporta recursos na Seguridade Social, é o terceiro ano seguido. Esse ano de 2019 não há nenhuma mudança, já vamos continuar tendo o aporte do orçamento fiscal, mas mesmo assim, quando fazemos a média dos últimos 10 anos, a média dos últimos 10 anos, mesmo nesses 3 períodos em que a gente tem o aporte de orçamentos do orçamento fiscal, a média ainda é de 50 bilhões de reais de superávit ao ano. Se a União tivesse feito minimamente aquilo que é o normal, que é o constitucional, os fundos existem para isso, guardado nos períodos de bonança esses recursos, nós não estaríamos agora discutindo à luz dessa situação que nós temos hoje na Seguridade Social. Mas nenhum problema, no mundo do welfare state original, da onde nós copiamos o nosso modelo, há a previsão do aporte dos impostos. Os programas sociais são tão importantes que lá é tranquilo. O orçamento fiscal coloca recursos no orçamento social porque ele tem prioridade. E assim é o 195 da Constituição Federal. A sociedade financia a Seguridade Social por meio das contribuições sociais e a União, os estados e municípios, também têm que aportar recursos. Então, a primeira discussão que eu gostaria de levar a vocês é essa. Quando eles apresentam os números do déficit da Seguridade Social, o governo, malandramente, isso já vem sendo feito desde o governo anterior e também desde o governo da presidente Dilma, ele coloca outras despesas, a nossa previdência de servidor público, por exemplo, e aí produz um número muito maior do que o que efetivamente a Anfip tem demonstrado ao longo dos anos e ao longo dos 3 últimos anos. Então, quando olharmos aquele número de 300 bilhões de reais que é divulgado de déficit da Seguridade Social, agora
Tem o da Previdência e tem a própria Seguridade Social. Então a gente não se deixe levar pelo número. O número é forçado, é uma conta forçada, e a Constituição Federal prevê, com toda a tranquilidade, que a União é obrigada a aportar recursos do orçamento fiscal. Não fosse isso, nós não teríamos o pagamento dos benefícios do regime geral em dia, e muito menos a continuidade dos programas sociais, sejam da assistência social, sejam os próprios programas de saúde. Então é o primeiro ponto que é importante a gente falar sobre a Seguridade Social. O segundo ponto importante a ser lembrado é com relação à própria emenda constitucional, a PEC de número 6. Ela traz um pilar que é alardeado pela imprensa, a economia. Então, ela tem que produzir uma economia em 10 anos de 1,1 trilhão de reais, são 110 bilhões de reais. E o outro ponto importante, que na realidade é o principal na nossa avaliação, é a desconstitucionalização. Então, as regras elas vão ser definidas por lei complementar, e o governo utilizou uma estratégia malandra, não tem outro termo para definir essa situação. Ele desconstitucionalizou praticamente tudo vem desconstitucionalizado. E isso, do ponto de vista prático, na hora que nós vamos combater a PEC via emendas, nós temos um problema de natureza prática. Eu teria que fazer, na primeira contabilidade que nós fizemos, nós teríamos que apresentar 37 emendas para retirar, só para retirar essas citações, ou seja, emendas supressivas que desconstitucionalizam, que abrem realmente guarda para tudo, ou seja, os direitos são liquidados, literalmente poderão ser liquidados de vez na hora da regulamentação da Previdência Complementar, a legislação complementar que virá em seguida. Então, vamos ficar muito atentos a isso. A gente tem uma dificuldade técnica, vamos fazer as emendas, é difícil conseguir as assinaturas necessárias, mais difícil ainda é na hora de colocar em votação, porque há um número, cada bancada ela tem uma quantidade limitada de destaques que ela pode pedir. Então, esse é um ponto que a gente tem que denunciar, que é uma estratégia que impede até o parlamento de aperfeiçoar ou de tentar construir alguma coisa minimamente aceitável. O governo já diz com isso que ele não quer conversa, que ele quer aquilo ou não quer nada. Então, não vai ser nada. Nós vamos derrotar essa emenda de cabo a rabo. Voltando à questão da Previdência chilena, o modelo inspirador, a professora Denise começou a falar um pouquinho. Nós tivemos o seminário em Brasília, da Frente Parlamentar, tivemos uma palestra muito... depois, buscar a apresentação do chileno está em português, então eu acho um elemento ótimo para a gente trabalhar e denunciar. O que querem fazer aqui, eu não preciso esperar 37 anos. Basta olhar o que está acontecendo hoje lá no Chile. Só indo um pouquinho mais à frente com relação aos autores intelectuais desse crime de lesa pátria. Paulo Tafner, o próprio Leonardo Rolim, que foi agraciado com o cargo de subsecretário, tem mais um famoso que eu esqueci o nome. Mas eu estive na segunda-feira num evento na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, pude falar na parte da manhã, fazer essa exposição que eu vou deixar aqui com vocês, e fiquei o resto do período. E pude ouvir vários palestrantes, e aí eu quero me indignar vocês. O que eu vi? O que eu vi foi de embrulhar o estômago e de ver o grau de cinismo que esse pessoal do sistema financeiro tem, a raiva que eles têm raiva. Eles olham aqueles 750 bilhões de reais do orçamento da Seguridade Social e falam, nossa, esse dinheirão todo sendo gasto com saúde, previdência e assistência social poderia estar remunerando aqui os cofres, e esse é o espírito. E eles não têm pruridos. Foi deixado de natureza muito clara, todos os expositores
que foram lá defender a proposta do governo, deixar que a natureza, nós não tenhamos ilusão. O que está em jogo, né, a gente fala do regime geral, e eu procuro sempre levar mais a discussão, separar bem, levar o regime geral, porque a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros estão cobertos pelo regime geral. Quando é servidor público, trata o servidor público também de outra forma. O servidor público já foi, nós já tivemos a reforma, uma reforma muito dura. A emenda 41 dividiu a categoria dos servidores públicos. Nós temos e somos apontados, os colegas mais jovens olham para nós, lideranças, e falam, olha, é como se a gente não tivesse trabalhado contra. Nós trabalhamos, nós lutamos para defender, fomos contra a emenda, hoje, emenda 41. Perdemos. Mas o que está em jogo agora vai nos unir de novo, porque não vai sobrar pedra sobre pedra. Ninguém vai escapar, nem quem migrou para o FUNPRESP, nem quem está no meio, nem quem foi admitido até 98, ou que está com a integralidade, a paridade na emenda 41, na emenda 47, vai acabar todas as regras de transição, e nós estaremos simplesmente que atender agora o que a emenda propõe. Então, uma figura de linguagem, assim, uma figura que me vem à mente. A nossa Previdência é um prédio, nós temos os pilares, aí temos um teto, que no regime geral são os R$ 5.700, e no nosso regime de servidor público nós temos o limite constitucional. Pois bem, esse teto ele vai ser implodido e ele vai virar o piso, né? Eles deixam uma natureza muito clara, transparecendo nas entrelinhas, que quando vier a regulamentação, o teto vai ser o piso, o teto será um salário mínimo, porque o benefício assistencial ele vai ficar abaixo de um salário mínimo. Ele começa mesmo com os R$ 400. É isso mesmo que vai acontecer. Tá? Não tenhamos ilusão e estamos todos no mesmo barco. Eu chamo, e aqui como a maioria que estamos aqui são servidores públicos, pessoal, eu vejo até com muita tristeza, a gente frequenta vários fóruns em Brasília de servidores públicos, algumas categorias ainda achando que tem uma possibilidade de se salvar sozinhas. Não tenhamos ilusão. Vamos nos abraçar, e como já fizemos as outras vezes, na 287, é um exemplo, a sociedade é quem impediu a 287 de ser aprovada. O movimento dos trabalhadores, da iniciativa privada, do serviço público, nós juntos nós conseguimos fazer essa resistência, e agora mais do que nunca. Parabenizo os colegas que eu estou vendo aqui, que estiveram no movimento de rua hoje. Temos que fazer movimento de rua toda semana não sei, mas pelo menos uma vez por mês, nos grandes em determinados momentos, que seja um movimento crescente de indignação. Vamos nos assenhorar, vamos conhecer, porque realmente não é a nova Previdência. O governo também malandramente esconde o termo reforma, é uma reforma. Eu cheguei a ouvir, Marcelo, de um representante da equipe econômica, candidamente falando, estamos fazendo uma reforma paramétrica. Aí eu olhava assim, gente, mas essa reforma é uma reforma estrutural. Eu fiquei até com vontade de interromper, não, isso está errado. Não é isso, Marcelo? O cara falando mais, dizendo que não, com relação à regulamentação que virá depois, ainda não temos, não sabemos, ainda estamos estudando o que deu certo e o que deu errado. E, gente, se a Previdência privada deu errado, aí agora eu venho 37, 38 anos depois e venho ter a coragem de dizer que é isso que vai salvar o Brasil. Olhem o que fala o ministro da Economia, né? Eu escutei nesse seminário o Paulo Tafner, e eu vou te citar os nomes, está gravado lá também, posso citar. O Paulo Tafner, ele disse o seguinte, ele apontou um defeito da repartição, porque no final a discussão é repartição e capitalização, apontou um defeito. Sabe qual é o defeito que ele apontou? Que o trabalhador brasileiro está mal acostumado.
Porque a repartição ela é um sistema em que ela amarra, que ela segura, que tem uma tranquilidade e que o trabalhador brasileiro ele tem que passar a experimentar o risco. Eu ouvi isso, tá? Gente, isso não é risco, isso é certeza. Quem entrar nesse novo, se esse novo sistema for aprovado, vai contribuir sozinho, não vai fazer uma poupança porque a intermitência é grande, não há mais um emprego como a gente conheceu com a reforma trabalhista, com a terceirização, esqueçamos. O serviço público já está feita a reforma, hoje é o teto. A minha transparência ela demonstra claramente a diferença ainda, o que se chama de déficit do nosso sistema no servidor público até 2026, ela ainda cresce mais um pouquinho, mas o número é muito pequeno em relação às cifras que são colocadas, mas está sob controle. Ele é decrescente a partir de 2026, em 2060 ele é 0,6% do PIB, isso é nada, isso é uma coisa muito pequena, e em 2090 não há que se falar mais em déficit dos servidores do regime próprio a nível federal. Tá? Pessoal, o tempo está passando, né? O que eu queria deixar o site da Anfip como... Né? Nós vamos lançar um hot site, já era para ter entrado no ar, mas nós tivemos um problema técnico. Vamos instalar todas as transparências, tudo que a gente tiver disponível dos estudos. A própria Seguridade Social de 2017 é possível de ser baixada, são os artigos. Essas apresentações que a gente faz, se apropriem, usem, nos perguntem se não estiverem compreendendo, ou se quiserem mais esclarecimento sobre alguma coisa, sobre alguma parte. Eu, sempre que possível, eu atendo, a gente coloca na agenda a vinda, ou se não eu, mas outros colegas. Nós acabamos de fazer em Brasília um workshop, a Denise foi uma das palestrantes, fizemos um workshop de um dia para formar colegas que possam fazer esse trabalho de disseminação de conhecimento. Vocês sabem que a imprensa não divulga uma linha do que a gente fala, né? Se não é a imprensa nossa ou dos organismos, como aqui a Câmara, me vejam na segunda-feira, vocês vão ver uma entrevista minha e do Eduardo no programa aqui da TV Câmara, como é que chama? Questão de Ordem, tá? Já marquem aí para vocês assistirem. Eu não tenho dúvida nenhuma de que não nos faltará empenho para derrotar essa proposta. Não nos faltará. Precisamos minimamente estar organizados, e daí é imprescindível a pressão popular no Estado. Funciona sim. Esses deputados federais têm que prestar contas. Nós já temos uma lista, e lá no site da Anfip eu acho que já está disponível. Toda a CCJ já dá para mandar mensagens para a CCJ, para os deputados que vão ser os primeiros a analisar. Então, se tiver alguém do Ceará, já vamos cercar o cara. Ele tem que sentir na cangote dele, fuçar no cangote dele. Tá? Não tem conversa. Não queremos a destruição. Não tem nada de errado, de estruturalmente errado com o regime geral. Não há nada que precise ser feito. As mudanças já estão sendo feitas, o fator previdenciário já está na segunda geração, já está começando o primeiro para o segundo ano, já há então uma transição. Temos que parar com essa insegurança jurídica. Chega! Por que se prega tanta segurança jurídica? Nos contratos e nos direitos, não. É essa coisa que a gente só quer o quê, meu Deus? Eu quero trabalhar, eu tenho emprego, o servidor público concursado, quem está trabalhando ter o seu trabalho e ter a tranquilidade. No dia que eu cumprir o tempo determinado, eu quero ir para casa, eu quero descansar, eu quero cuidar dos meus netos, eu quero cuidar da minha vida, eu quero fazer outra coisa, eu não quero fazer nada. Tá certo? A gente tem que ter essa tranquilidade. E isso é fator de proteção, de coesão nacional. A Previdência Social,
e nós vamos divulgar essa publicação já daqui a no máximo 2 semanas. Nós vamos estar lançando a publicação A Previdência e a Economia dos Municípios. E lá vai aparecer a importância para cada município. Esse trabalho ele é aqui na Assembleia Legislativa também, os deputados estaduais têm que saber, e vai ser nos municípios, porque se a gente aguentar um ano, e é possível aguentar um ano, o ano que vem tem eleição, e o ano que vem acabou. Tá? A emenda de número 20, a PEC 33 de 1995, lançada da mesma forma no auge do neoliberalismo, no governo de Fernando Henrique Cardoso, só foi aprovada em 1998. 4 anos. 4 anos. Tá? E ela não tem nada a ver com a inicial. É isso que eu entendo. Vamos nos apropriar dessa discussão, e se tiver que fazer alguma mudança, a Anfip tem um caminho a apontar. Nós fizemos isso ontem lá em Brasília, anteontem, na quarta-feira, no lançamento da Frente Parlamentar e da Entidade Civil, Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Nós temos um caminho, nós temos uma reforma tributária feita pelo Fisco Federal, pelo Fisco Estadual, com a participação de vários especialistas. Está aqui um dos que escreveram, está aqui ao meu lado, com muito orgulho. O professor Eduardo foi o coordenador dos estudos. Nós temos, sim, esse caminho a apontar. Nós não vamos ser só do não vamos ser só do contra, não. Quer fazer reforma? Vamos fazer reforma tributária. A previdenciária, deixa a gente em paz.